Olá! Estamos mais uma vez em nosso encontro semanal do programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e a historicidade da fé cristã. E por falar em historicidade, este é um ramo do saber que se afina bastante com o propósito, ou seja, a historiografia, que estuda justamente a veracidade e a interpretação dos eventos ao longo dos anos, especialmente a partir da fonte documental escrita. Segundo os métodos e habilidades da história de Furey e Sahlevores, a historiografia seria o estudo do modo como a história tem sido e continua sendo escrita, a história da escrita histórica. Quando alguém estuda historiografia, não estuda diretamente os eventos do passado, mas as mudanças interpretativas daqueles eventos no trabalho dos historiadores individuais. Sendo assim, um especialista em historiografia pode se debruçar sobre tudo o que foi produzido, uma biografia, uma narrativa sobre a construção de uma cidade, etc. Mas existe ainda uma questão de grande debate na historiografia, e a questão é a seguinte: existe uma única e coerente narrativa dos fatos, ou poderíamos falar de uma série de narrativas competindo umas com as outras? Alguém certa vez ironizou dizendo que toda a história tem três lados: o meu, o do outro e a verdade. Será? Mas, falando sério, haveria apenas uma maneira válida de se interpretar a história, ou os eventos podem ter múltiplas interpretações? E nesse ponto, não podemos deixar de mencionar outro ramo do saber chamado filosofia da história, que tem um objetivo um pouco diferente, porém bem parecido com o da historiografia. O seu grande debate não é sobre as múltiplas interpretações dos acontecimentos, mas sobre uma pergunta crucial: teria a história um significado específico? Vou mais além. É possível racionalmente falar de desígnio, de propósito para os acontecimentos? É possível falar de uma sequência lógica, teleológica para tudo o que acontece no mundo? Em outras palavras, seria correto dizer que a história geral da humanidade é como um trem rumando para um destino específico? Os acontecimentos estão relacionados ou as coisas vão simplesmente acontecendo sem nenhuma conexão que lhes dê um significado? Finalmente, existe ou não um script para a história da raça humana? Com perguntas como esta, alguns ficam indagando se a história seria mesmo uma ciência ou um ramo das artes liberais, isto é, um assunto apenas para qualquer um estudar. E apenas para esclarecer, a filosofia da história não deve ser confundida com a história da filosofia, que é o estudo do desenvolvimento das histórias filosóficas e das próprias ideias filosóficas ao longo do tempo. Para os antigos gregos, esta seria Clio, a musa da história humana. Ela é quase sempre retratada como uma bela mulher segurando um pergaminho ou uma tábua de escrever. As musas eram 9 divindades femininas supervisionadas por Apolo, que aqui aparece em meio a elas, tendo um alforje nas costas e uma coroa de louros na cabeça. As musas geralmente eram patronas das artes da mitologia grega. Segundo uma versão, elas seriam filhas de Zeus e Mnemosine, a deusa da memória. Daí o nome mnemotécnica, que damos para exercícios de memorização. As musas são eternamente belas e jovens e tinham a especialidade de poder ver o futuro, coisa que poucos deuses poderiam fazer. Assim, podiam também proteger os artistas, os escultores, os pintores, os escritores e os poetas. Por isso, o templo onde as artes eram protegidas chamava-se de Museion, em homenagem às musas. Daí, da palavra museion, veio a palavra museu, que usamos até hoje. Clio, portanto, era a deusa que protegia os historiadores e garantia o cumprimento da história. Mas isso é mitologia grega. E quanto a nós que vivemos no século XXI? Seria possível arriscar uma interpretação dos fatos? Existe mesmo uma lógica por detrás de tudo o que está acontecendo na história da humanidade? É possível afirmar que os fatos históricos obedecem a alguma espécie de lei que regula a sua ocorrência e aponta para algum acontecimento extraordinário que ainda estaria no futuro? Dependendo da resposta que dermos a cada uma dessas perguntas, estaremos também definindo por tabela qual o significado da própria existência humana. O grande William Shakespeare já se debatia com esse assunto no Macbeth.
Se negarmos que a história tenha qualquer significado real, que ultrapasse os acontecimentos que vemos e lhes deem qualquer significado, então a conclusão dele foi a seguinte: a vida nada mais é do que uma sombra que passa, um pobre ator que gesticula em cena durante algumas horas, depois ninguém vê. A existência, uma desesperada história contada por um louco, cheia de som e de fúria, significando nada. E quanto a você? Pare para pensar um pouco. Como você acha que se processa a história? Será que ela segue alguma espécie de roteiro escrito por Deus? Ou seria mais sensato concluir que tudo o que acontece não passa de acidente e coincidência? Desde o passado, houve várias formas de responder a estas perguntas. Uma delas é a visão linear da história, a outra a interpretação cíclica. Apesar de contrastantes, houve muitos momentos em que ambas as concepções dividiram o mesmo espaço na cultura dos povos. A visão linear é aquela que entende os acontecimentos rumando numa linha reta que certamente chegará a algum destino. Já a interpretação cíclica entendia que o tempo não era uma linha reta, mas sim uma pluralidade de ciclos em movimento. Essa interpretação muito mais popular veio do Oriente, onde os povos de cultura agrícola usavam as estações do ano para definir como e quando ocorriam certos eventos da humanidade. Baseados em concepções mitológicas, alguns acreditavam que os ciclos da natureza também determinavam os acontecimentos sobre a Terra. Assim, existia um período predeterminado para cada coisa que acontece, para a fome e fartura, para a guerra e paz, para inimizade e amor, etc. Se a natureza estiver marcando uma estação de guerra, por exemplo, todos deveriam esperar a vinda de conflitos, por mais que os governantes fizessem esforços de paz. Se a estação for da fome, os que se prepararam para ela sofrerão menos, e assim por diante. A astrologia, que tanto fascina hoje em dia, tomou carona nesse tipo de interpretação para se firmar na crendice dos povos. Do mesmo modo que as estações se repetem a cada ano, esses povos entendiam que a história também seria repetitiva, ou seja, tudo o que aconteceu com os nossos avós acontecerá com os nossos netos, só que de uma forma um pouco diferente. Esta é a visão cíclica da história, onde nada é totalmente novo, pois no devido tempo, tudo o que já foi acontecerá outra vez. Os gregos desenvolveram outra visão um pouco mais complexa de como se processa a história. Para eles, tudo o que já aconteceu vai se repetir, mas não confunda isso com a compreensão cíclica dos orientais. Na filosofia grega, não são os acontecimentos que se assemelham, mas a própria história que se repete. É como se colocássemos um CD no disc player e apertássemos a tecla Repeat. Tão logo a música termina, ela começa novamente, e assim vai enquanto não modificarmos a programação do aparelho. Do mesmo modo, para eles, seria assim que seguiria a história. Ela começaria nas origens do mundo, iria até um fim e depois recomeçaria tudo de novo, na mesma ordem e do mesmo modo que havia acontecido anteriormente. Veja esta interessante passagem do escritor grego Crísipo, que viveu no 3º século a.C. Sócrates e Platão existirão novamente, e cada homem com seus amigos e contemporâneos também. Todos sofrerão as mesmas coisas e farão as mesmas coisas. Cada cidade, cada vila, cada campo crescerá novamente. Esta restauração não acontecerá apenas uma vez. As mesmas coisas retornarão sempre sem limite e sem fim. É claro que nem todos os filósofos gregos concordavam com este método de interpretação da história. Aliás, quem o inventou foram os estoicos. Segundo a Bíblia, os estoicos foram filósofos que debateram com Paulo em Atenas quando ele pregou para eles acerca de Jesus Cristo. Este encontro está registrado em Atos, capítulo 17, verso 18. Seja como for, a visão cíclica em todas as suas formas influenciou a muitos no passado. Mesmo antes da inovação a ela dada pelos estoicos, Homero já dizia na Ilíada que a humanidade era como folhas de uma árvore que a cada ano surgem, depois caem, desaparecem e voltam a surgir. E Sêneca, para representar um setor dos romanos, também afirmou que todos os acontecimentos estão ligados entre si como um círculo. Mais recentemente, no início do século XX, o famoso historiador alemão Oswald Spengler voltou a defender a visão cíclica da história.
Em seu livro O Declínio do Ocidente, escrito pouco depois da Primeira Guerra Mundial, ele defendia a ideia de que cada povo passava por um ciclo que iniciava na cultura e terminava na civilização. O período cultural era, segundo a teoria dele, o período da afirmação e da identidade e também de certas qualidades específicas, até que chegasse à fase da civilização, que era a fase da decadência. Nesta fase, a afirmação da qualidade era progressivamente substituída pela quantidade. Isto era biologicamente condicionado e estaria, segundo Spengler, adotado em todas as culturas. O problema com esse conceito cíclico é que ele afirma que tudo vai ficar como está e que não podemos sonhar com nenhuma melhora substancial. Se algo de bom vier, também será passageiro, pois a fase da decadência terá de se repetir. O ser humano quase não tem liberdade de escolha, vira um fantoche nas mãos do destino. Foi por isso que alguns preferiram ir para um outro extremo, afirmando que a história não tem significado algum. Estes defenderam o conceito do acaso, segundo o qual o passado não possui significado, nem tampouco pode-se, a partir dele, prever com segurança o que nos reserva o futuro. Aliás, as noções de passado, presente e futuro são encaradas por essa escola de pensamento como sendo noções ilusórias, sem nenhum relacionamento entre si. As coisas acontecem por acontecer. São muitos os acadêmicos que aceitam esta forma de pensar, partindo do pressuposto que os fatos passados são insignificantes. O próprio Henry Ford, famoso por revolucionar o industrialismo americano e popularizar o uso do automóvel, declarou o seguinte numa entrevista do Chicago Tribune em 25 de maio de 1916. Eu não sei se Napoleão tentou ou não tentou cruzar por ali, e eu sinceramente não me importo com isso. Eu não conheço muito de história geral e não daria um centavo sequer por toda a história do mundo. Ela não significa nada para mim. A história é um disparate ou menos que isso. É tradição e nós não queremos tradição. Queremos viver no presente e o presente é a única história sobre a qual compensa conversar. Ford não estava sozinho em sua ideia acerca da história. Houve historiadores de prestígio que comungaram mais ou menos com o mesmo pessimismo em relação aos fatos do passado. Antes dele, o mundialmente famoso Edward Gibbon, autor do clássico Declínio e Queda do Império Romano, declarou que a sua obra era pouco mais do que o registro dos crimes e loucuras da humanidade, coisas que ocorreram por mera coincidência, acidente e acaso. Na visão desses autores céticos, os acontecimentos ocorrem por ocorrer. Nenhum fato da história aponta para lugar nenhum. Houve, contudo, no final do século XVII, um pensador francês chamado Bossuet, que desafiou essa visão já defendida por muitos intelectuais em seu tempo. Sendo um dos mais geniais teólogos daquela época, ele dizia que a visão bíblica, sim, a visão bíblica, era a mais coerente e a mais correta forma de interpretar como se processavam os acontecimentos do mundo. Para ele, as coisas jamais aconteciam por mero acaso. E embora não houvesse, é claro, um determinismo estático que tirava o nosso livre-arbítrio, poderíamos sim acreditar que haveria uma espécie de organização dos fatos que, na providência divina, apontavam para um fim preciso: o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Bossuet morreu no dia 12 de abril de 1704 e dizem que suas últimas palavras foram: tudo caminha para o propósito de Deus. 50 anos mais tarde, o filósofo deísta Voltaire e os racionalistas do iluminismo atacaram a explicação de Bossuet. Eles diziam que as únicas coisas que se podiam esperar da história seriam um progresso que levaria as pessoas do futuro a serem mais sábias que aquelas do passado. E o abandono progressivo da ideia de Deus também era outro fator a ser esperado. Fora disto, não haveria nada como uma interligação dos fatos que apontassem para um objetivo determinado pela providência divina. Ora, o tempo passou e, contrariando o prognóstico dos iluministas, Deus ainda continua por aqui, bem presente no discurso humano. E o esperado progresso da humanidade, bem, sem querer ser pessimista, a iminência de um colapso mundial, predita ou alertada por especialistas de várias áreas, não parece coadunar com a ideia de que estamos mais sábios do que aqueles que viveram antes de nós. Hoje, o modo mais ou menos comum de representar a sequência histórica, pelo menos em livros didáticos, é a chamada concepção linear do tempo.
Ela se baseia no modo como os romanos demarcavam os acontecimentos. Só para se ter uma noção, Cícero, que morreu em 43 a.C., dizia que a história et magistra vitae, é a mestra da vida. Para ele, o passado não é apenas uma coleção de fatos que ajuntamos por hobby ou mero capricho. Não, o passado teria uma lição a nos ensinar. Ainda segundo o raciocínio dos romanos, o que determina chamar um período de Era de Ouro ou Tempo das Trevas seria a característica mais ou menos comum daqueles que viveram naquela época. Por isso falamos hoje de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Ou seja, períodos marcados de acordo com o comportamento geral das sociedades ocidentais. A mudança de padrões, gostos, valores determina a mudança de uma era para outra. Há até alguns historiadores que já anunciaram o fim da Idade Contemporânea, preferindo dizer que desde a chegada do homem à Lua, nós vivemos a Era Atômica ou Idade Tecnológica. Será que é mesmo assim? Bem, deixemos aos historiadores resolverem esta questão. Atualmente, o estudioso do comportamento humano tem usado diferentes modos de dividir a história para facilitar a sua compreensão na hora do discurso. Alguns tomam o período pós-guerra e afirmam que ali saímos do triunfo da razão para entrar na era das incertezas. Outros pensam que o excessivo materialismo levou-nos de volta à idade do fastio. E há ainda quem defina esse período como sendo o Dream Time, ou o tempo dos sonhos. Seja como for, tudo vai depender de que ponto de vista estamos analisando a história, pois um acontecimento pode ter várias interpretações, dependendo, é claro, de quem o observa. Veja, por exemplo, a implantação do socialismo na antiga União Soviética pode ser vista por um apaixonado historiador comunista como sendo a melhor coisa que aconteceu aos russos. Todavia, um neoliberal vai dizer que o socialismo foi um atraso de vida para a comunidade europeia. E quanto à Bíblia? E quanto à palavra de Deus? Bem, de acordo com a visão bíblica, a história tem sim um significado preciso. Ela narra o plano da salvação e aponta para o cumprimento dos propósitos de Deus em relação ao universo, em especial em relação à humanidade. Deus é soberano e, apesar das aparências, ele não perdeu o controle da situação. Isto é o que dizem textos como Daniel, capítulo 2, verso 21, e Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 6. O Senhor está levando adiante o seu plano de restauração do planeta. O ser humano decaiu acentuadamente dos propósitos que Deus tinha para ele, mas o mesmo Deus tinha um plano emergencial para restaurá-lo. Ao mesmo tempo, porém, de acordo com 1 Samuel 8, 5 a 9, Deus não força a salvação a ninguém. Ele permite que o ser humano faça suas escolhas e trace o seu futuro último no dia do juízo final. Portanto, de uma forma ou de outra, o desígnio de Deus será cumprido. Segundo dezenas de passagens bíblicas, Jesus um dia voltará e virá para julgar os vivos e os mortos e também para dar a uns o galardão e para outros a perdição. Tudo, é claro, de acordo com as decisões que cada um irá tomando. O dia não sabemos. Mas, de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 16, o hiato entre a promessa e o seu cumprimento também faz parte do programa de Deus, do programa da paciência divina, que dá a todos a chance da redenção. A principal diferença entre a história geral e a chamada história bíblica da salvação é que a primeira preocupa-se apenas com o relato e a apresentação formal dos acontecimentos mundiais. Já a segunda tem como meta interpretar esses mesmos acontecimentos à luz da palavra de Deus, que contém profecias acerca da caminhada e do destino da humanidade. Na história geral, nem todos os fatos são relevantes para uma pesquisa acadêmica. Não são todos os bebês que têm o seu nome registrado para a posteridade ou cuja história mereceria virar verbete de enciclopédia. Realmente seria meio estranho se, ao falar do descobrimento do Brasil, por exemplo, um livro didático abrisse todo um capítulo para narrar a dor de cabeça que um tripulante do barco de Cabral sentiu dias antes de chegar a Porto Seguro. Somente aquilo que muda o rumo das coisas ou afeta um grande número de pessoas pode ser chamado de fato histórico. Já na história da salvação,
Todos os acontecimentos são importantes e todos os que nascem têm o direito de ter o seu nome guardado na grande enciclopédia de Deus. Para a fé cristã, tudo o que ocorre, por mais simples ou complexo que seja, contribui para a perdição ou salvação de cada pessoa. Uma bebida alcoólica que um adolescente ingere pode não fazer diferença para a história do Brasil, mas está anotada nos anais históricos do céu. Para Deus, todas as histórias individuais são ao mesmo tempo únicas e coletivas. Únicas porque Deus trata cada um com atenção singular, como se ele fosse o único ser vivo de todo o universo. E coletiva porque as histórias se encontram e juntas fazem parte de um complexo sistema chamado o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Noutras palavras, estamos em guerra. Isto mesmo, guerra cósmica entre a luz e as trevas. E ambos os lados querem você. Não existe neutralidade. Por isso, como definiu o Dr. Pollard, especialista em história antiga, os acontecimentos se tornam a trama e a urdidura de um pano que Deus, em sua providência, está tecendo. Mesmo sem quebrar o livre-arbítrio de ninguém, Deus conduz os acontecimentos ao cumprimento final de seu desígnio, que é a salvação última de todo aquele que crê. A história, como atualmente a conhecemos, é um curto parênteses na eternidade de Deus. O começo da Terra, a criação, a queda, a restauração do gênero humano seriam apenas episódios menores dentro de um tremendo drama cósmico chamado a História da Salvação. Portanto, segundo a Bíblia, o destino final da história é o dia em que o mal já não existirá, o dia em que a dor estará para sempre banida, o dia em que aquilo que hoje não compreendemos passará a ter total significado diante da absoluta providência de Deus. É para lá que caminha a história. E você também faz parte desta caminhada. A gente se vê no próximo programa Evidências.